Antes de iniciarmos essa nossa reflexão bíblica dessa semana, vamos falar com o nosso Deus? Vamos falar com Ele em oração? Maravilhoso e eterno Pai, estamos iniciando mais uma semana e juntamente com todos os que me assistem nesse momento, nós queremos submeter a Ti, para a Tua aprovação, todos os nossos planos, crendo que o Senhor ouve a nossa oração, a oração dos justos, que muito pode em seus efeitos, em sua eficácia. Precisamos de Ti, nós todos precisamos da Tua força para viver e para sermos bem-sucedidos em todas as nossas iniciativas. E todos digam amém. Meus amados irmãos em Cristo, Deus é o reto juiz que em alguns momentos julga as nossas causas e determina suas sentenças. Ele nos ama incondicionalmente e Ele quer nos preservar, Ele quer nos poupar de dores. Ao nos ensinar a temê-lo, Ele evita que nós entremos em disciplina, em correção e às vezes até em açoite. Existem muitos cristãos hoje em dia que não dão nenhuma importância a esse assunto de disciplina e de correção de Deus, porque acreditam que nessa dispensação em que nós vivemos, ou seja, a graça de Deus, Ele, o Senhor, não se importa mais com a obediência, com a submissão ou com a santidade de vida dos seus filhos. Esses dizem que Deus é só graça e que não se importa quando os seus filhos amados vivem debaixo de um espírito de anarquia. Afinal, Deus já salvou mesmo? O crente precisa saber que caso viva sem o temor de Deus, será disciplinado e corrigido. E Jeremias 2,19 atesta isso que eu estou lhe dizendo. Diz assim a palavra do nosso Deus: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Essas palavras foram escritas para o povo de Deus, não para o ímpio. Infelizmente, existem cristãos com malícia e que são também infiéis. Veja que o castigo tratado nesse versículo, que assusta tantas pessoas, ou seja, a repreensão, é consequência da malícia e da infidelidade. Não é porque Deus seja mau, castigador e perverso. Deus é amor. Mas Ele diz que a tua malícia te castigará. Portanto, castigo e repreensão são consequências da nossa malícia e da nossa infidelidade. Isso é a disciplina de Deus. Diz o versículo, né? Sabe, pois e vê. Portanto, deve ser sabido. Porém, também pode ser observado em muitas vidas e, quem sabe, na nossa própria vida também. Deus diz que é mau e amargo não temer ao Senhor, assim é a vida de quem não teme e é irreverente. Leva uma vida má, ainda que ande com Bíblia na mão, às vezes seja até membro de uma igreja, ainda assim possui uma vida amarga. Eu estou lhe mostrando que esse assunto da falta de temor do Senhor, que é o reto juiz, da disciplina e da correção, para os que não têm o temor de Deus, dessa vida má e amarga, para o desobediente, não é uma questão fora de moda ou fora do pacto. Absolutamente não. Mas é a violação de um princípio divino que precisa ser aprendido e praticado. E o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, usa ilustrações para nos lembrar o julgamento que Deus fez no passado. Ele também nos dá a certeza de que os fiéis e tementes sempre serão poupados. Observe que Pedro diz que as pessoas que não temem a Deus e se levantam contra a sua autoridade e vontade suprema, experimentarão punição. É Pedro quem está falando, portanto, já é a nova dispensação. Afinal,
ele já estava coberto pela graça de Deus. E ele ainda diz que melhor seria se não tivessem conhecido o caminho da justiça. Vamos conferir isso. Segunda Epístola do apóstolo Pedro diz assim: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E ele diz aquilo que, em outras palavras, o apóstolo Paulo chamou de correção, disciplina e açoite, por causa das ofensas que o povo de Deus acaba cometendo contra o Senhor. A disciplina, a correção e o açoite acontecem em vida. Também é algo somente para os filhos de Deus. Mas para que Deus faz isso? Para participarmos da natureza divina. Isso quer dizer que há uma correção que vem do Senhor. E essa correção é para a vida eterna? Não, lá não haverá mais erro. Então não há motivo para a correção. A correção é aqui nessa terra, pois é aqui que nós erramos, é aqui que nós nos equivocamos, é aqui que nós deixamos a nossa carne exacerbada. Dê glórias a Deus se você já recebeu alguma correção do Senhor, pois é a comprovação de que você é filho de Deus, porque Ele disciplina apenas os seus. Os demais não têm correção. Eles adulteram, eles roubam, eles escarnecem, são irreverentes, puxam o tapete dos outros e alguns crentes ficam indignados dizendo: mas ele progride, ele tem posses. Comece analisando. De que vale eles progredirem aqui por 70, 80, 90, 100, 120 anos que sejam, se eles não vão estar com o Senhor por toda a eternidade? Não olhe para o ímpio. Ele está sem correção porque não é filho, é um bastardo. E a sentença do bastardo já está determinada. Olhe para você mesmo. A Bíblia fala: tem cuidado de ti e da doutrina. Quando você é disciplinado, é para aproveitar. Você se tornará melhor, mais santo, estará mais perto de Deus e mais parecido com o Senhor. Deus permite que nós fiquemos contristados. Mas, meu bispo, Deus não é alegria? É sim. Porém, às vezes nós ficamos tristes com as coisas que nós vivemos e passamos. Às vezes ficamos com pena de um irmão que está contristado. Mas temos que aprender com o apóstolo Paulo que quando via um irmão nessa situação, ele dizia. Vamos ver isso lá em 2 Coríntios 7:9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Que nesta semana que ora se inicia, você tenha em mente que Deus tem o melhor para você, e quando você deixa o seu bonde se escapar dos trilhos, Deus puxa-lhe as orelhas. Por quê? Porque Ele ama você e quer que você viva a plenitude da vida que Ele tem preparado para os seus filhos, não apenas lá na eternidade, mas também na sua jornada aqui nesta terra. Graça e paz.